Boa noite, queridos irmãos e amigos da Central do Livro de Mórmon. Sejam bem-vindos a mais um estudo a respeito das Sagradas Escrituras, particularmente sobre o livro de Isaías. Fiquei muito feliz com o convite que recebi de poder compartilhar com vocês as verdades tão sublimes, tão especiais e tão profundas contidas no livro de Isaías. Prometo a vocês que o nosso estudo será um estudo maravilhoso. Teremos o privilégio de mergulhar nos capítulos de Isaías e em todo o seu conteúdo, para que a gente possa ser edificado através dos seus ensinamentos. Antes de falar sobre o livro de Isaías, eu gostaria de falar um pouco sobre, dar a cada um de nós uma visão geral a respeito do Velho Testamento. Quando nós estamos estudando o Velho Testamento, nós temos uma tendência de achar que não tem nada a ver conosco, aquele povo, os ensinamentos que estão ali. Algumas pessoas não conseguem estudar o Velho Testamento a sua vida toda. E isso faz com que eles percam grandes oportunidades de conhecer o Senhor, de conhecer a maneira como ele trabalhou com os povos ao longo dos milênios e, acima de tudo, de absorverem um conhecimento tão maravilhoso a respeito do Salvador Jesus Cristo. Eu considero que algumas pessoas não conseguiram entender ainda que quando nós estudamos a respeito do povo do Velho Testamento, nós estamos estudando a respeito do nosso próprio povo, porque nós somos descendentes de Israel. Nós somos os israelitas modernos. Então eu gostaria de dar uma visão geral do panorama histórico do Velho Testamento, particularmente a partir de Abraão, para que a gente possa perceber aonde que a gente se encaixa, aonde Isaías, o profeta de Deus, se encaixa. Então vamos lá. Quando Deus chamou Abraão e firmou com ele um convênio, que nós viemos a conhecer como sendo o convênio abraâmico, ali ele estabelece que Abraão e seus descendentes abençoariam todas as nações da terra através do Evangelho de Jesus Cristo. O livro de Abraão, na Pérola de Grande Valor, ainda deixa claro que os descendentes de Abraão levariam este evangelho e sacerdócio a todas as nações, assim abençoando aqueles que receberiam a palavra de Deus, por intermédio deles. Uma das maiores evidências disso é o trabalho missionário que hoje é realizado em muitas nações na face da terra. Muitos de nós que estamos aqui, a grande maioria de nós, somos conversos à igreja. Portanto, nós fomos encontrados, nós fomos ensinados, fomos batizados e confirmados membros da igreja e nos tornamos parte da casa de Israel. Pois bem, depois que o Senhor chamou Abraão, já numa idade avançada, como vocês sabem, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos homens. Esses 12 filhos homens vieram a ser conhecidos mais tarde como os pais das tribos que deles procederam. Essas tribos, as tribos de Israel, elas foram se multiplicando com o passar do tempo. Sabemos que eles foram guiados mais tarde por Moisés. De Moisés, Josué assumiu o comando de Israel, entra na terra prometida. Ali eles têm a missão de eliminar toda a iniquidade que estivesse presente naquela terra, mas eles também têm a responsabilidade de estabelecer o evangelho de Jesus Cristo. E o que ocorre é que eles passam a se organizar e ser liderados por juízes. Passaram aproximadamente uns 3 séculos sendo guiados, liderados por juízes naquela terra. Com o passar do tempo, eles decidiram imitar as nações que os cercavam e decidiram que precisavam ter um rei. Nós conhecemos a história. O primeiro rei que foi chamado naquela ocasião
nós aprendemos a respeito dele, que foi o rei Saul, depois nós tivemos o rei Davi e finalmente o rei Salomão. O rei Salomão foi um rei que realizou muito dentro de Israel. E chegou um dia, obviamente, que Salomão partiu desta terra. E o seu reino, o reino de Israel, que naquela época era o reino unido de Israel, com todas as tribos, ele foi dividido. E nessa divisão, 10 tribos ficaram no norte da Palestina, tá certo? Você imagina que aquela faixa de terra, né? E ali você tem 10 tribos que ficaram no norte da Palestina e 2 tribos que ficaram no sul. Na verdade, as tribos que ficaram no sul foram lideradas por Roboão, que era o filho de Salomão. Como Salomão ele impunha pesados impostos sobre o seu povo, e com a morte dele o filho disse que a coisa ia ficar ainda pior, as tribos decidiram se dividir. Isso ocorreu por volta do ano de 970 a.C. E eles então foram morar no norte da Palestina. Ali eles começaram a se governar, ou serem governados, por Jeroboão e por diversos reis que foram se sucedendo, todos iníquos, né? Homens iníquos, e eles impunham sobre o povo a responsabilidade de adorar o que, onde, o que quisessem, inclusive adorar nos altos, como eles chamavam, né, nos bosques, adoravam árvores, adoravam animais. O próprio Jeroboão, para evitar que o povo que estava no norte viesse para o sul, ele construiu bezerros e disse, estão aqui os deuses que vocês tinham no Egito. E, obviamente, isso era para evitar que as pessoas fossem até Jerusalém e adorassem ali no templo que outrora fora construído. Pois bem, esse tipo de problema foi gravíssimo. Lá no sul ficou a tribo de Judá, ficou metade da tribo de Benjamim, né, porque eles eram amigos, na verdade, da tribo de Judá, e remanescentes das outras tribos, que não quiseram de forma nenhuma ficar no norte em decorrência da iniquidade e da idolatria que lá prevaleciam. Embora essa iniquidade e idolatria fossem menor no reino de Judá, mas ali existia também a iniquidade em todas as formas que se pode imaginar. Pois bem, quando chegou em 721 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 200 anos depois que o Reino Unido foi dividido e criado o Reino do Norte, conhecido como Reino de Israel, e o Reino do Sul, conhecido como Reino de Judá, a Assíria, que era o poder, era o império dominante naquela época, ela invade o Reino de Israel, leva em cativeiro todo o povo que lá estava. Vocês sabem que os assírios, eles eram considerados um povo extremamente cruel pela maneira como eles maltratavam enfim, aqueles que eles prendiam, né? Os seus cativos. E isso foi algo terrível para aquele povo. Foi o cumprimento de profecias que ocorreram exatamente feitas por Isaías e por outros profetas. Foi dentro deste cenário que Isaías profetizou ao povo de Judá e também se dirigiu ao povo de Israel. Embora ele vivesse no sul, suas profecias alcançavam também o norte da Palestina. Isaías foi o profeta que viveu entre 740 anos antes de Cristo, né? O seu ministério foi entre 740 anos antes de Cristo até aproximadamente 698 anos antes de Cristo. Seu ministério foi um ministério marcado por um período em que tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul estavam vivendo guerras, estavam vivendo numa iniquidade desenfreada, né? E ele foi chamado como um profeta para deixar claro para aquele povo
que ele tinha uma mensagem que era capaz de mudar o destino deles, era capaz de mudar o rumo de suas vidas se eles simplesmente abandonassem os seus pecados, tá certo? Isaías, naquela ocasião, ele recebeu as revelações de Deus de uma forma muito especial. O capítulo 6 do livro de Isaías relata que ele estava no templo. E ali, enquanto ele estava no templo, ele recebe a revelação conforme nós conhecemos hoje no livro de Isaías. Eu, inclusive, gostaria de compartilhar com vocês algumas partes desse capítulo 6, já para a gente apresentar esse profeta maravilhoso, né? Isaías, ele é um profeta cujo nome significa Jeová é salvação. Ou seja, vinde a mim, o Salvador está dizendo, através destes ensinamentos. E eu queria que nós pudéssemos fazer desse nosso estudo uma oportunidade de ir a Cristo através de compreender o livro de Isaías, tá ok? Antes de entrar no texto do capítulo 6, eu queria mencionar para vocês o capítulo 23 do livro de Terceiro Nefe, para que vocês entendam a razão que nós estamos fazendo esse estudo nessa ocasião. O livro de Isaías, o livro de Terceiro Nefe, no capítulo 23, o próprio Salvador, ele presta testemunho, ele fala da importância, se nós formos prestar bem atenção, ele fala da importância que tem o estudo de Isaías para a nossa vida. É triste que algumas pessoas, quando estão estudando o livro de Mórmon, porque Nefe, ele ao trabalhar nas placas, ele percebe que lá dentro estavam inseridos os escritos de Isaías. Na verdade, 1/3 dos ensinamentos de Isaías estão dentro de Segundo Nefe. E algumas pessoas pulam, às vezes, Segundo Nefe, porque acham que Isaías é um livro difícil de entender. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que o Salvador Jesus Cristo, ele pensa de forma diferente. E ele disse assim: e agora, eis que vos digo, que deveis examinar estas coisas. Sim, ordeno-vos que examineis estas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Porque ele certamente falou sobre todas as coisas relativas ao meu povo, que é da casa de Israel. Ou seja, irmão e irmã que está me ouvindo agora, o amigo que está me ouvindo agora, ele falou de você. Ele está falando daqueles que descendem do povo de Israel. Ele estava falando para aquela época, mas ele está falando para nós dos dias de hoje. E para todos aqueles que nos precederam. E ele ainda diz: e todas as coisas que ele disse foram e serão cumpridas de acordo com as palavras que ele disse. Na verdade, ele está deixando claro para nós que o que Isaías escreveu já se cumpriu, uma grande parte das coisas se cumpriram, entre elas, por exemplo, a invasão da Assíria, invadindo o Reino do Norte, onde estavam as 10 tribos, lá com a capital em Samaria, e ele está falando também da invasão da Babilônia por volta de 586, quando Jerusalém foi destruída, né? Pela primeira vez, ela é destruída pela Babilônia. E essas coisas já se cumpriram. E muitas outras depois, mas ainda tem muita coisa para se cumprir e que nós vamos hoje dar uma visão geral para vocês e depois vamos mergulhar de cabeça no texto e começar a extrair desse texto todo o conteúdo sagrado, importante, profético, citado por esse profeta maravilhoso, que é o profeta Isaías. Nefe, quando estava ensinando o evangelho aos seus irmãos, principalmente Lamã e Lemuel, que tinham uma tremenda dificuldade em compreender o livro de Isaías, e também o seu próprio povo, e ele deixa claro algumas das razões pelas quais o seu povo e mesmo seus irmãos não compreendiam os escritos de Isaías. Uma das razões é que eles não compreendiam a forma de profetizar do povo de Israel.
o povo de Israel tinha uma forma de profetizar. Por exemplo, eles usavam muito simbolismo, utilizavam muita simbologia. E a simbologia, ela tem um significado profundo para todos nós. Por exemplo, nós quando vamos ao templo, nós estamos cercados de uma quantidade imensa de símbolos. Por trás de cada símbolo existe uma verdade espiritual. E que se nós formos leais e fiéis, Deus nos revelará o significado dessas coisas. Por isso que quanto mais ao templo a gente vai, quanto mais frequentamos a casa do Senhor, mais o Senhor nos revela se nós formos buscá-lo de todo o nosso coração. Então isso é muito importante. A outra coisa que Isaías utiliza no seu processo de ensinar o evangelho é o que a gente chama de paralelismo. Esse paralelismo é quando duas verdades são comparadas, porém citadas com palavras diferentes. E aí você tem um reforço de uma verdade espiritual que está sendo ensinada. Isso dá consistência, dá força ao princípio que está sendo ensinado e mais clareza também. Isaías também utiliza metáforas, né? Essas metáforas sempre têm a intenção de nos ensinar com maior profundidade a intenção do Senhor e dos seus profetas ao compartilharem o evangelho conosco. Então, isto é muito importante. Isaías também tem uma forma de ensinar que é parte dos ensinamentos do povo de Israel, e a gente vê isso repetido, por exemplo, no livro de Daniel, a gente vê isso repetido no livro de Apocalipse, que é essa dualidade. Ou seja, ele está falando uma coisa que, embora tenha uma aplicação no momento em que ele está vivendo, no período em que ele está vivendo, mas aquilo também alcançará o futuro. São acontecimentos que vão tomar parte no futuro e que vão afetar toda a humanidade. Então, essas são algumas coisas. Então, o que aconteceu? Quando ele ensinava os seus irmãos, lá em 1 Nefe, no capítulo 19, há uma escritura que, quando a gente é aluno do seminário, a gente precisa aprender essa escritura, né? E memoriza essa escritura. E ela deixa bem claro a intenção de Nefe, o poder que a palavra de Isaías tinha para ensinar o evangelho. Ele diz o seguinte: e li-lhes muitas coisas que estavam escritas no livro de Moisés. Mas, para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Então, Nefe deixa claro que o livro de Isaías é capaz de nos conduzir a Cristo. É capaz de mover a nossa vontade para conhecê-lo mais, para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E com esses ensinamentos, o livro de Isaías, então, é citado em 2 Nefe, e ele ocupa uma grande parcela do conteúdo do livro. A intenção, com certeza absoluta, foi ensinar o povo de Israel como o Senhor se preocupou com o seu povo, como o Senhor se preocupou com eles, quais as profecias que foram feitas, como essas profecias afetaram o desenvolvimento do povo de Israel. Então, meu desafio hoje, irmãos, e meu convite a vocês, é que nós estudemos seriamente o livro de Isaías. Na verdade, eu tô desafiando vocês a, junto comigo, aprendermos aquilo que o Senhor tem reservado para os que buscam diligentemente estudar o livro de Isaías. O Senhor não nos ensinou isso, Ele não nos pediu isso, Ele não nos ordenou isso. Então agora eu estou aqui nesse momento, me colocando à disposição para ajudar a cada um de nós a realizar um grande trabalho. Nós não vamos trabalhar sozinhos. Como base para esse estudo, nós vamos utilizar as obras padrão, particularmente o livro de Mórmon e o próprio texto de Isaías, tanto no livro de Mórmon quanto na Bíblia.
nós vamos trabalhar com comentários de eruditos que nós temos dentro da igreja e mesmo fora da igreja ao aprender sobre Isaías. Homens como Richard Draper, por exemplo, como Ann Madsen, como Kyle Andelatish, como Robert Millett e muitos outros, Alistair Rasmussen e muitos outros que vão poder nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. E obviamente, se algum de vocês tiver pergunta ao longo do nosso estudo, vocês estão convidados a escrever essas suas perguntas e trazerem aqui para nós, tá bom? Compreendendo isso, compreendendo que Isaías agora estava lá entre 740 até aproximadamente 698 a.C., entre reinos que brigavam entre si e tudo mais, vamos descobrir agora como foi o chamado dele. O capítulo 6 do livro de Isaías, ele diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, isso provavelmente deve ter sido em 741, 742 a.C., eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins, que são uma espécie de anjos, né, estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. As asas, nas escrituras, elas representam o poder de se locomover. Não quer dizer que eles têm literalmente asas. Isaías é um profeta simbólico, ele trata de muita simbologia. Mas a intenção aqui é para mostrar que esses anjos se moviam, agiam conforme a vontade de Deus. No versículo 3 ele diz: e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então ele faz um louvor ao nosso Deus, reconhecendo o seu poder e tudo aquilo que o cerca. E aí agora ele fala uma coisa interessante. Ele se expressa de uma maneira que qualquer indivíduo pecador se expressaria. Mas o problema é que Isaías não era esse pecador que nós podemos imaginar. Embora ele não fosse um homem perfeito, tivesse suas limitações, mas olha o que ele diz. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Vocês sabem que no tabernáculo, ou no templo, né, entre o lugar santo e o santo dos santos, que é onde ficava a arca, ali tinha um altar de incenso, que subia uma fumaça, né? A intenção dessa fumaça era representar a oração dos santos. E ali tinha o carvão. E ele então utilizou essa expressão do carvão sendo colocado na sua língua, na sua boca, porque ele era um homem de lábios impuros. Coisas citadas por outros profetas de Deus. Enoque, por exemplo, foi um deles. O que significava esse carvão? Será que será que o anjo realmente pegou um carvão de verdade, uma brasa, e colocou na boca de Isaías? Não. O significado disso é que Isaías estava sendo perdoado de qualquer uma de suas transgressões, se ele as tivesse, graves ou não. Ele estava recebendo o seu perdão. Ele estava sendo purificado para poder falar a mente e a vontade de Deus. Quando o Senhor chamou Enoque, por exemplo, e Enoque apresentou aquele temor, porque ele estava sendo chamado para ser um profeta, né? O povo odiava ele era muito jovem, ele tinha uma dificuldade com a fala. O Senhor disse para ele, abre a tua boca e ela encher-se-á. Então ele também foi purificado para poder pregar o evangelho. E foi exatamente isso que acontece aqui. E com ela tocou minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, ou seja, você foi perdoado e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui,
envia-me a mim. Quantas vezes a gente já ouviu isso de outros profetas, né? Irmãos, Isaías agora estava pronto. Por isso que ele diz, Senhor, envia-me a mim. Conta comigo. Às vezes nós temos oportunidade de servir na causa de Deus, na edificação do seu reino. E a gente precisa ter a coragem de se dizer, eis-me aqui, envia-me, conta comigo, Senhor. Eu estou pronto, eu me sinto limpo diante de ti. Me abençoa para que eu possa fazer uma grande obra. E foi exatamente isso o que o Senhor fez com Isaías. Ele continua dizendo o seguinte, engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não vem a ele a ver com os olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Ou seja, o povo, apesar de todos os esforços da pregação de Isaías, eles não aceitariam a verdade. Eles caminhavam a passos largos para a destruição. Destruição essa que traria muita dor, muito sofrimento ao povo de Israel e aos seus profetas. Isaías não era o único profeta que pregava o evangelho naquela época. No Reino do Norte nós tínhamos outros profetas pregando. E lá também a pregação era pesada, mas eles não tinham o menor desejo de mudar. E aí Isaías então fala, até quando, Senhor? No versículo 11. E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Então, para vocês terem uma ideia, a destruição que ocorreu, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, ela destruiu para arrebentar mesmo. Os edifícios, as casas. Um ocorreu em 721 a.C., que foi lá no norte, como eu mencionei, e o outro ocorreu em 586 pela Babilônia. Isaías foi destruído. Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. Os objetos sagrados foram levados embora. E foi exatamente nesse período, né, pouco antes desse período, melhor dizendo, no ano 600 a.C., que Leí vivia em Jerusalém. E ele então pregava o evangelho. Jeremias foi o profeta que era contemporâneo a Leí. E foi nessa época que as ameaças contra Israel, contra Judá, estavam acontecendo, de que se eles não se arrependessem, seriam destruídos. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o Senhor estava muito triste com tudo aquilo. E Isaías, então, eu nem imagino a tristeza que ele sentiu quando ele pôde ver o que ia acontecer com o seu povo 200 anos mais tarde, né? E enfim, e o Senhor, e disse a escritura, no versículo 12, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Ou seja, eles estavam sozinhos. Milhares morreram, milhares foram levados em cativeiro, milhares se perderam ao longo dos tempos. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o orvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Ou seja, havia uma expectativa de que num tempo futuro haveria uma restauração. E como de fato aconteceu. No tempo de Esdras, de Neemias, nós sabemos que isso ocorreu. Pois bem, então, irmãos, agora que nós já entendemos como foi o chamado, que Isaías estava pronto, vamos entender um pouquinho mais dessa visão geral, e com isso a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Isaías, ele teve 2 filhos, tá certo? Pelo menos é o que nós temos o relato sobre sua vida. Um dos seus filhos se chamava Sear-Jazub, e o outro se chamava Maher-Salar-Hashbaz. Esses nomes também tinham significados, nós vamos falar sobre isso numa outra ocasião.
mas até mesmo os nomes deles indicavam parte do cumprimento da missão de Isaías. Ele também era casado, obviamente, a sua esposa era conhecida como uma profetisa, ela também recebia revelações de Deus, embora ela não tivesse o chamado de, como tem hoje o nosso profeta atual, o presidente Nelson, né, e o próprio Isaías, que eram profetas, videntes e reveladores, mas era uma mulher inspirada, pelo que o que pode se deduzir. Acredita-se que Isaías foi também um indivíduo que viveu dentro da realeza. E por que se sabe disso? Por causa da sua linguagem erudita, por causa da sua linguagem elevada. Ele não era uma pessoa comum. A linguagem que ele utiliza, os estilos que ele utiliza de literatura dentro do seu livro, indicam que ele tinha uma cultura elevada. E isso fazia parte muito grande. Tanto é que na sua época era comum o rei buscar o seu conselho. A sua esposa também era da realeza. Então é muito interessante observar isso, né? Temos historiadores que explicam isso com muitos detalhes, como Keil and Delitzsch, né, que explicam em detalhes essas questões, mostrando a parentela que existia entre Isaías e o rei, a sua esposa e o rei, e assim por diante. Mas nós não vamos nos ater nisso hoje. O que nos importa é o texto de Isaías, tá certo? Algumas coisas que nós vamos estudar durante esse período. Provavelmente nós não vamos fazer capítulo por capítulo até o capítulo 66 do livro de Isaías, mas nós vamos cobrir todo o conteúdo, né? Às vezes pegando de forma aleatória, para que a gente possa estudar todos os assuntos importantes. Então, alguns assuntos que eu queria mencionar que nós vamos estudar esse ano. Nós vamos aprender sobre a dispersão e a coligação de Israel. Vamos falar sobre isso. Na verdade, eu quero gastar um tempinho no começo de cada aula tratando sobre um ou outro tema que é para vocês ficarem bem a par do que vai acontecer. Segundo, nós vamos aprender sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, a vinda do livro de Mórmon. Vamos aprender sobre a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda. Aprenderemos também sobre a profecia que se referia a tudo o que aconteceria com Cristo, como o que ocorre, por exemplo, no capítulo 53 de Isaías. No capítulo 58, nós aprendemos sobre a grandeza, o poder e a força que advém do jejum e da observância do dia do Senhor. Vamos aprender como a observância desses mandamentos afeta não somente a nós, mas como aqueles que de nós procedem, as nossas gerações, nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Tá ok? Vamos aprender a respeito do nascimento de Cristo. Vamos aprender sobre os títulos que a ele seriam atribuídos. E também aprenderemos sobre a segunda vinda e o milênio. Esses são temas que vamos explorar dentro de Isaías, utilizando as obras padrão para dar reforço e também a opinião dos profetas modernos, a sua posição em relação a esses temas e como isso pode nos ajudar a sermos melhores discípulos do Salvador Jesus Cristo. Eu queria, nesse momento, apenas dar como designação para vocês que vocês possam estudar do capítulo 1 até o capítulo 4 de Isaías para nosso próximo encontro. E assim nós vamos ter a oportunidade de aprender coisas extraordinárias na semana que vem, tá bom? Presto meu testemunho a vocês da veracidade do livro de Isaías e sei, sem dúvida nenhuma, que ele é um profeta de Deus. É o profeta mais citado de todos os outros profetas. Ele foi mais citado pelo Salvador Jesus Cristo, ele foi citado no livro de Mórmon mais do que qualquer outro profeta. 1/3 dos seus escritos estão no livro de Mórmon. A ênfase que é dada aos seus ensinamentos suplanta provavelmente a de outros temas, né, que nós encontramos dentro das Escrituras, apesar da importância que todos eles têm. Então, que Deus abençoe vocês, que Ele ajude vocês no seu estudo pessoal e que se aproximem mais de Cristo. Não se esqueçam aí de se inscreverem
na Central do Livro de Mormon e darem o seu joinha aí no vídeo também, para que vocês possam continuar a receber as instruções e as informações que são tão importantes para mudar a nossa vida. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, na semana que vem.